No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa. E olha, eu tenho certeza que você também já ouviu falar, pelo menos, que os Estados Unidos atacou a Venezuela e que capturou o presidente de lá, né? Então agora a gente vai entender tudo isso que está acontecendo na Venezuela, mas claro, eu quero fazer todos os convites que eu sempre faço para você. Então se você está ouvindo a gente lá no Bom e Velho Radinho, no 106,3, você também pode ficar conectado aqui juntinho com a gente pelo aplicativo Radiosnet. É só você baixar na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, o aplicativo Radiosnet. E dentro do Radiosnet é só você procurar por Nova Onda Limeira. Além disso, nós também estamos na Alexa. É só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. Que aí você vai ter lá todo o nosso conteúdo 24 horas por dia. Vai poder ouvir a gente, ouvir muita música boa, muita informação, ouvir os nossos podcasts, os nossos conteúdos. Tem muita coisa legal durante 24 horas aqui na Nova Onda News. Além disso, nós estamos também no YouTube. Então é só você se inscrever no nosso canal, @Nova Onda News, que aí você pode ver, rever os nossos podcasts, compartilhar com os amigos, com a família. Ao invés de mandar aqueles memes chatos, manda o nosso programa lá no grupo da família. Isso é mais legal, né? E aí, claro, além do YouTube, a gente também está no Instagram. É só você seguir @Nova Onda News no Instagram e ficar por dentro de todas as nossas novidades, de todos os nossos conteúdos. Estamos aí, então, em todas essas plataformas, juntinho com você, sempre 24 horas por dia. E olha, também vamos agradecer a Multi Entretenimentos, que está sempre presente com a gente. A Multi Entretenimentos faz o seu evento muito mais animado, muito mais legal, com muita qualidade. Então, muito obrigada sempre a Multi Entretenimentos, que está aqui sempre presente com a gente. Agora sim, agradecimentos feitos, convites feitos, vamos ao assunto de hoje. Logo que 2026 começou, Estados Unidos foi lá e atacou a Venezuela e ainda capturou o presidente do país, o Nicolás Maduro, na madrugada do último dia 3 de janeiro. O líder venezuelano foi levado para Nova York, onde ele vai enfrentar acusações de tráfico de drogas e deve passar por um julgamento lá no país norte-americano. No lugar de Maduro ficou a presidente interina Delcy Rodrigues. E ela chegou, inclusive, a demitir, agora nessa última semana, o testa de ferro de Maduro, Alex Saab, depois de uma pressão dos Estados Unidos sobre o país e também sobre o governo interino da presidente Delcy Rodrigues. E é para a gente entender o que é que está acontecendo em tudo isso, que muito a gente ouve nos noticiários, que eu convidei o professor Leandro Consentino, cientista político, professor do INSPER, para poder trazer todos esses esclarecimentos para a gente. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite e ajudar a gente a entender o que é que está acontecendo na Venezuela, que é aqui, nosso vizinho, viu, professor? Graziele, eu que agradeço, um prazer estar aqui com você, um prazer estar na Nova Onda News, no Onda Talks, aí, um programa muito bacana que você tem as entrevistas, tem essa conversa, e vamos tentar destrinchar um pouquinho desse assunto, que sem dúvida é um assunto complexo, mas muito importante que a gente tem que tratar nesse momento aqui para a nossa compreensão aí da política local e da política internacional também. Com certeza. Professor, então vamos começar com a pergunta que está todo mundo querendo entender exatamente o que é que está acontecendo. Por que os Estados Unidos atacaram a Venezuela, professor? Vamos lá, tem algumas questões aí, né, alguns problemas aí colocados, Graziele. O primeiro deles tem que ver com o fato de você mandar um recado, né, um recado claro
tanto do ponto de vista da Venezuela, quanto do ponto de vista dos próprios Estados Unidos, do ponto de vista da América Latina e do ponto de vista global. Vou me estender em cada um desses pontos. Primeiro do ponto de vista da Venezuela, que recado que eles queriam dar? Queriam dar que não tem contestação possível ao governo Donald Trump, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito internacional, isso não é algo trivial, você violar a soberania de outro país. Mas o Trump foi lá e disse, olha, não interessa a soberania do outro Estado, não interessa o direito internacional, quem manda aqui sou eu e a Venezuela precisa se curvar ao meu poder nesse momento. Então esse é o primeiro recado que ele dá, mas é um recado interessante porque muitos dizem assim, ele queria levar a democracia lá. Não é bem verdade, porque só trocou um ditador pela vice dele, quer dizer, na verdade ele queria mostrar poder e queria controlar, né, recursos importantes, sobretudo o petróleo dentro da Venezuela. Esse é o primeiro recado. O segundo recado tem que ver com a sua própria política doméstica, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos eles têm umas eleições aí no meio do mandato para o presidente mostrar força ou não, né? E aí o Trump quer reativar a base política, social dele, dizendo, olha, sabe aquele presidente forte que manda em tudo, que coloca as coisas na mesa, né? Que vocês votaram, sou eu, lembra dele, né? Então eu vou lá e mostro aí força do ponto de vista dos meus apoiadores. Então esse é um segundo recado importante do Donald Trump. Terceiro recado é para a América Latina como um todo, né? Não queiram tomar uma postura independente, se aproximar de outros países. Aqui é o quintal dos Estados Unidos e é assim que nós vamos agir, né? A velha doutrina Monroe, né? América para os americanos ali dos Estados Unidos. E por fim, um recado global, né? Um recado global dizendo, olha, a gente não está mais na era das Nações Unidas, do direito internacional. Nós estamos na era das áreas de influência. Você, Rússia, quer ficar aí brincando com a sua Ucrânia? Então não venha dar pitaco no que eu não posso fazer aqui no meu quintal. E você, China, quer fazer exercícios aí em Taiwan? Não venha se meter comigo aqui onde eu tenho a minha influência, tanto na América Latina quanto na Europa Ocidental. E aí a gente também acho que vai falar sobre isso, a questão da Groenlândia. Então, quer dizer, os Estados Unidos estão projetando o poder deles na área de influência deles e dando recado às outras superpotências. Não mexam comigo. Né? Então são esses 4 recados importantes, domésticos aí na Venezuela e nos Estados Unidos, regional na América Latina e, sobretudo, global aí para falar com as outras potências e colocar ali um limite na sua área de influência. Acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho o mosaico do que motivou essa decisão aí de Donald Trump. Professor, e uma das questões que a gente vê muito é a questão do petróleo, né? Inclusive, o próprio Donald Trump falou que quem ia controlar a petrolífera venezuelana seria uma petrolífera americana. É claramente visível, né, esse interesse dos Estados Unidos no petróleo que está ali no país, não é, professor? Graziele, sem dúvida, né? O petróleo é um recurso muito importante, sabemos nós, né, que é o recurso mais importante geopoliticamente desde o século XX ali que a gente tem, e a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo. Ela tem dificuldade de explorar porque a PDVSA, que é o equivalente à Petrobras ali da Venezuela, é uma empresa ineficiente, é uma empresa com problemas. A Petrobras já é uma empresa que tem problemas aqui, a gente sabe bem eles, né? Quanto mais ali num regime ditatorial, um regime cheio de cabide de emprego, como está a Venezuela hoje, mas ela tem as reservas ali. E é isso que Donald Trump está olhando, é nisso que ele está de olho, e aí ele quer, na verdade, o apoio dessas grandes petroleiras para exercer essa, vamos dizer assim, essa liderança ali dentro. Porque apesar de Delcy Rodrigues continuar presidente da Venezuela, a gente sabe que quem manda é ele, e ele mesmo disse, né? Quem está controlando a Venezuela sou eu. Ele está apenas aí angariando seus aliados aí dentro dessas grandes petroleiras. Então a gente vai ter que entender também como é que vai ser o comportamento dessas petroleiras, dessas empresas, se elas vão se tornar cúmplices dessa invasão ou se elas vão de fato dizer, olha, né, sair pela tangente ali, porque tem muitos interesses envolvidos e esse tipo de violação à soberania é muito perigoso, porque hoje foi a Venezuela, amanhã podem ser outros países, e é bastante preocupante que o cenário internacional se mova nessa direção. E, inclusive, esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela foi sem o conhecimento da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. Isso representa um grande perigo para outros países, né, professor? Sem dúvida, Graziele, porque se a gente olhar do ponto de vista da ordem internacional, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a ONU conseguiu alguma coisa muito importante, que a gente talvez às vezes não dá muito valor. Não tivemos uma terceira guerra mundial, né? Nós estamos de
1945 até 2026, nós estamos há 80 para 81 anos aí sem qualquer conflito generalizado no mundo. Tem uma guerra ali, outra colar, mas não tem uma guerra mundial nova. A ONU, ela conseguiu fazer esse tipo de coisa. Que forma que ela conseguiu isso? Ela estabeleceu ali que o uso da força tem que ser autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança é um órgão da ONU que congrega 15 países, 10 ali são rotativos, mas 5 são importantes porque eles são permanentes e eles podem vetar qualquer coisa. Quem são eles? Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. Então, quando os Estados Unidos queriam se exceder, a China e a Rússia controlavam, e vice-versa. O problema é que agora você está agindo ao largo do Conselho de Segurança. E os Estados Unidos já fizeram isso lá com o Iraque, lá atrás. A Rússia está fazendo isso com a Ucrânia desde alguns anos. A China está fazendo isso com um território que ela considera dela, mas todos sabemos que tem uma questão aí em aberto, que é Taiwan. E os Estados Unidos agora estão fazendo isso também, o que é muito perigoso, primeiro, porque viola a soberania estatal, como a gente já conversou. De repente, todo o país está em risco, como você bem pontuou, Gra. E, ao mesmo tempo, o risco é abrir precedente para que outros países legitimem o que fazem. Agora a Rússia está tranquila, porque ela diz, apontavam para mim dizendo que eu não podia invadir a Ucrânia, se os Estados Unidos podem fazer isso na Venezuela, eu posso fazer isso aqui tranquilamente, aqui no meu vizinho. A China está tranquila para dizer, bom, se eles podem fazer, eu também posso fazer isso em Taiwan. E aí, se você vai autorizando outros países a fazerem, você corre o risco de desestabilizar o sistema, e aí você abre portas para uma terceira guerra mundial, que é algo que ninguém quer, sobretudo que agora a gente tem potencial atômico e isso poderia custar, inclusive, a humanidade inteira, né? Ô, professor, e para a gente poder entender por que a ONU precisa ter o conhecimento quando um país deseja atacar o outro? Justamente por isso, Graziele, porque ela, de alguma forma, vai controlar o grau dessa intervenção, quem que vai entrar em que momento, se, de repente, a gente tem aí assistência humanitária envolvida para evacuar os civis, porque quando um país entra em guerra, a intenção não é massacrar os civis, é basicamente fazer um combate ali. Então, mesmo na guerra, por incrível que pareça, pode parecer meio estranho para nós, mas mesmo na guerra, você tem regras, né? Por exemplo, a gente teve 2 guerras mundiais ali na Europa. Por que todos os grandes museus, as obras de arte, as pessoas mesmo, a maioria dos civis ali não foram envolvidas em larga escala? Lógico que foram na Segunda Guerra Mundial, foi muito, mas por que a gente consegue evitar catástrofes ainda maiores? Porque existem convenções, existem pactos, existem regras. Então a ONU, ela de alguma forma é um foro que controla um pouco dessas coisas para evitar a escalada da guerra, e mesmo no uso da força, mesmo na guerra, ela consegue fazer valer essas regras, essas questões humanitárias. Quando a ONU não é comunicada, quando isso passa ao largo da ONU, qualquer coisa vale, não tem regra, qualquer um pode violar a soberania de qualquer um pode matar civis, como foi feito, por exemplo, esse ataque aí, por mais cirúrgico que ele tenha sido feito aí, você foi lá e pegou um presidente e tirou dali. Você teve baixa civil, você tinha ali segurança, tinha as pessoas em torno. Mas eles eram aliados do Maduro. Mas são pessoas, são civis, são pessoas que às vezes não quiseram estar ali envolvidas, eventualmente foram assassinadas, teve gente no caminho. Então, tudo isso é muito perigoso, porque tudo isso abre muitos precedentes. Imagine se agora a gente abolisse qualquer lei aqui dentro do Brasil e dissesse que qualquer um pode fazer justiça com as próprias mãos. Alguns iriam dizer, vai morrer muito bandido, é bom, etc. e tal. Sim, mas vai morrer muita gente inocente, a gente vai perder muitas coisas no meio do caminho. Esse é o perigo, esse é o precedente que a gente está abrindo em escala global. Você pode se livrar de alguns ditadores, Maduro não deixa saudades do ponto de vista do que ele fazia na Venezuela, mas os efeitos colaterais são muito perigosos aí, dentre eles as perdas de civis aí, sobretudo, e o massacre de pessoas inocentes. E só para a gente fazer um parênteses, professor, pelo menos 2 civis morreram nesse ataque dos Estados Unidos à Venezuela e até o presente momento já são contabilizadas, confirmadas 58 mortes durante esse ataque à Venezuela, inclusive militares que tentaram proteger o país e tudo mais. A respeito da ONU ainda, professor, essa forma dos Estados Unidos e de outros países atacarem outros países sem comunicar à ONU é uma forma também de tirar um pouco do poder da ONU nesse gerenciamento da paz mundial, professor? Sem dúvidas, Graziele. Você, na verdade, tem uma perda de legitimidade das Nações Unidas, né? A ONU deixa de se fazer um organismo presente, um organismo indispensável para esse tipo de coisa,
e aí você vai deslegitimando cada vez mais esse mecanismo. Qual que é o resultado disso? Uma hora chega que ninguém mais vai ligar para consultar a ONU, para passar pela autorização dela. E a gente já viu esse filme, é isso que é perigoso, né? Porque a ONU, ela não é a primeira organização com esse caráter. A antecessora dela, a mãe da ONU, vamos chamar assim, chamava-se Liga das Nações. E ela foi estabelecida logo depois do final da Primeira Guerra Mundial, para que não houvessem outros conflitos. Aí você pensa assim, mas por que 6 anos, por que alguns anos depois, 20 anos depois, a gente teve uma nova guerra mundial? Justamente porque a Liga das Nações falhou. A Liga das Nações não conseguiu ser mais um poder ali legítimo que congregasse os países a dizer, olha, precisa passar por aqui. O fato da ONU estar atravessando o mesmo processo nesse momento é bastante preocupante, porque o que aconteceu depois que a Liga das Nações se desmoralizou foi a Segunda Guerra Mundial. O que acontece depois que a ONU se desmoraliza? A gente abre espaço, abre possibilidades para que as potências se enfrentem numa outra guerra mundial. Então, não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia, mas a deterioração da ordem internacional, da organização internacional que controla isso, que no caso hoje é a ONU, abre espaço para esse tipo de coisa, que daí vale o que? A lei do mais forte. E aí a gente está num estado de guerra de novo, é tudo que a gente menos quer para a nossa vida, né? O nosso país, a gente tem um país de tradição pacífica, a gente quer mais se desenvolver, olhar, viver a nossa vida, fluir a nossa vida bem. Se a gente está mergulhado num conflito como esse, por mais que ele possa não ser aqui em território brasileiro, ele traz problemas para a gente, ele vai trazer problemas do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Então, ninguém quer esse tipo de desestabilização aí. Só que, infelizmente, as grandes potências, sobretudo essas lideranças aí populistas das grandes potências, Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, estão deixando de lado esse compromisso que a gente firmou tão fortemente no final da Segunda Guerra Mundial e estão abrindo espaço para essa escalada novamente. E aí, professor, antes da gente continuar nas histórias da Venezuela, eu quero voltar mais um pouquinho sobre a ONU, para não acontecer essa questão da deslegitimização, é uma palavra até difícil a gente falar, da ONU. O que a ONU precisa fazer? Qual que é o passo? Como que a ONU tem que agir para evitar que tudo isso aconteça, professor? Veja, Graziele, a ONU em si, ela não tem muito poder sozinha, né? Agora, quem tem que agir, quem tem que mudar esse jogo, são os países que não estão contentes com esse tipo de coisa. Aí a gente tem, acho que, sobretudo quando a gente olha esses 3 blocos que eu falei, Estados Unidos, Rússia e China, eles têm um compromisso aí de lideranças populistas de fatiar o mundo aí nas suas áreas de influência. Quem não está nesse fatiamento, ou quem está sofrendo isso, precisa dar um recado claro. E quem tem poder, vamos dizer assim, poder militar, dificilmente alguém vai conseguir se contrapor a uma dessas potências, já é difícil, sobretudo as 3. Mas a gente tem um poder chamado soft power, né? Nas relações internacionais a gente tem um conceito que chama isso, que é o poder da influência. O Brasil tem um soft power importante. O Brasil, para você ter uma ideia, foi um dos países que ajudou a arquitetar o sistema das Nações Unidas. A Europa tem um poder muito grande de influência, né? A Europa foi palco das 2 guerras mundiais anteriores, ela fala com conhecimento de causa e ela tem ali países importantes, economias grandes como Alemanha, Reino Unido, França, tem potências nucleares ali como Reino Unido, França ali também que tem assento no Conselho de Segurança da ONU. Esses países unidos, América Latina, Europa Ocidental, África, Oceania em menor escala, também Japão, né, são países que não estão envolvidos nessas lideranças populistas, eles precisam dar recados claros e dizer, olha, né, a gente tem uma ordem internacional a ser preservada. Então, não é a ONU em si que vai fazer isso, porque a ONU não tem legitimidade sozinha, ela depende dos países para isso, mas tem que haver um esforço concentrado desses países para colocar um basta nisso. É fácil, é simples? Muito pelo contrário, mas precisa começar a ser feito. E aí, num momento seguinte, a gente vai também depender um pouco da correlação de força dos próprios países. Por exemplo, eu já mencionei no início da tua pergunta, ali na primeira pergunta, que os Estados Unidos vão passar por um processo eleitoral no fim desse ano, não para trocar presidente, mas para trocar o Congresso ali. Se Donald Trump perde essas eleições, e ele sabe que ele tem grandes chances de perder essas eleições, porque a situação doméstica de Donald Trump não é boa, ele pode ali começar a ser aquilo que a gente chama de pato manco, ele pode perder poder de agenda nos Estados Unidos. Isso é importante, porque aí ele pode perder a capacidade de fazer esses ataques sozinho, de não ter questionamento. Então, as situações internas desses países também contam muito fortemente. Na Rússia e na China é mais difícil, porque são ditaduras. Mas a gente sabe que também há grupos opositores ali, que, sobretudo com a ajuda
desses países que eu mencionei, da União Europeia e da América Latina, podem começar a evitar esse tipo de coisa. Lamentavelmente, o Brasil, apesar de falar grosso um pouco aí com Donald Trump, ele meio que encobre um pouco a China, a Rússia, até por afinidade ideológica ali, ele meio que fecha os olhos para essas questões ali. Não devia fazê-lo, devia ser uma voz ponderada nesses 3 casos aí. A gente perde um pouco disso, mas a gente tem que depositar esperanças de que essa postura diplomática mude e que a gente possa fazer frente a esse avanço do populismo que coloca em risco a segurança internacional. Esse acordo que está sendo assinado entre Brasil e União Europeia pode facilitar nessa questão de buscar ainda mais a legitimização da ONU? Bingo, sem dúvida, Graziele. Acho que você tocou num assunto muito importante. Esse acordo ele não tem esse foco, né? Ele é um acordo comercial. Mas, sem dúvida nenhuma, ele começa a aproximar os países. A gente tem um outro conceito em relações internacionais chamado spillover. O que é isso? Eu falo em inglês, mas é porque os conceitos são firmados lá, mas já traduzo. É transbordamento, né? Você transborda a mera questão comercial para uma questão econômica, para uma questão política. Então, você pode usar desse encaixe, dessa questão comercial, para abrir espaço para conversas sobre política internacional, sobre segurança internacional. Então, isso que você falou é muito interessante, muito importante. A gente pode lançar mão desse momento em que as relações estão cada vez mais próximas por conta dos acordos comerciais, para começar a formar um tipo de aliança que transborde, né, que ultrapasse essa fronteira meramente econômica, comercial, e vá também para as questões políticas, para as questões de direitos humanos. Isso é muito importante no momento que a segurança internacional corre perigo, né? Que o Brasil e que a União Europeia possam, então, fazer desse acordo a porta de entrada para uma cooperação importante para fazer frente a essas potências que estão buscando a desestabilização da ordem internacional. Perfeito. Já demos um panorama aqui da questão da ONU em relação a esses ataques. Vamos voltar um pouquinho agora para a história da Venezuela. Essa história entre Estados Unidos e Venezuela, ela não é de agora, né, professora? Ela já vem de alguns anos, essa questão, vamos chamar de rixa entre os dois países, né, professor? Sem dúvidas, ela é uma questão que vem pelo menos do final do século XX, ali, Graziele, onde emergiu a figura de Hugo Chávez, né? Talvez ouvintes mais novos não vão lembrar de Hugo Chávez, mas Hugo Chávez foi a primeira liderança aí populista aí dessa república chamada bolivariana da Venezuela. A Venezuela era uma democracia normal na América Latina, tinha seus problemas, como nós temos também, mas ela andava um caminho bastante interessante aí do ponto de vista de alternância de poder, ali conseguia dar conta de muita coisa, tinha um índice de desenvolvimento bastante alto para a região também, sobretudo apoiado na questão do petróleo, mas ela seguia um caminho interessante. A partir de 98 emerge essa figura de Hugo Chávez. Novamente, a gente está diante de uma liderança populista e uma liderança que aos poucos foi solapando, foi sabotando a democracia na Venezuela. E aí você abre espaço para um regime que está desde 98 sem alternância de poder. No começo, você até permitia uma oposição consentida. Depois o regime foi se fechando cada vez mais. A última eleição que a gente viu, por exemplo, na Venezuela, foi cheia de fraudes. Todo mundo denunciou. O próprio Brasil, que é um aliado ideológico ali, ensaiou uma contestação. Não contestou muito, deveria tê-lo feito, mas não fez. Mas até o Brasil se irritou um pouco com a postura de Maduro, que é o continuador de Hugo Chávez. Hugo Chávez faleceu, senão também não tinha deixado o poder, e aí transferiu antes o poder a Nicolás Maduro, que estava ali, né, desde então. Então você vê que é um regime durável ali. Os Estados Unidos nunca gostaram de ter um país ali que contestasse, porque o populismo chavista barra bolivariano, né, que é como eles chamam ali, sempre foi um populismo de contestação à liderança dos Estados Unidos, quase como uma ferramenta retórica ali de dizer, olha, né, nós estamos aqui porque a gente quer a autonomia da Venezuela contra os Estados Unidos, etc. Criaram esse fantasma. Donald Trump está legitimando esse fantasma agora, mas, na verdade, esse fantasma aí foi sempre útil à manutenção da ditadura da Venezuela. E aí, qual que é a grande questão dos Estados Unidos não quererem também a contestação? Porque a Venezuela, por ser esse país que contestava Washington, recebia muito apoio da Rússia, da China, e os Estados Unidos não querem, né, dentro do seu quintal, um país que, de alguma forma, tenha braços ou tenha laços ali com outras potências de outro canto do globo, ali, sobretudo Rússia e China, que sempre foram adversários importantes à hegemonia dos Estados Unidos. Então, essa questão vem de muito tempo, mas ela se agrava agora
dos dois lados. O fato de que a Venezuela já estava numa ditadura que só se aguentava pela força, já não tinha grande apoio na sociedade, fraudou as eleições para isso, e de outro lado, porque os Estados Unidos também adotaram ali uma liderança agora de caráter também populista. Os dois mediram forças justamente nessa questão de que um ajudaria o outro a legitimar o seu poder ali, né, um pouco, né? E aí Donald Trump, logicamente, tem muito mais poder bélico do que a Venezuela, era esperado que fosse isso, aliás, não foi nem uma operação militar de grande escala, foi uma intervenção cirúrgica, levar o presidente, isso nunca foi feito, aqui nem com todo o poder que os Estados Unidos sempre tiveram na América Latina, de sequestrar um presidente e levar ele para ser julgado em outro país, mas de fato o Donald Trump inaugurou uma nova era aí desse ponto de vista também, e aí a gente está assistindo esse crescimento. Mas, de novo, eu queria reafirmar uma coisa, muita gente acha que o Donald Trump levou a democracia para a Venezuela. É uma balela, né? Uma balela porque mantém toda a estrutura do regime chavista ali. Está ali a Delcy Rodrigues, que era vice-presidente, estão ali todos os generais colocados, e a Maria Corina, que era a grande opositora, está tendo que beijar as mãos de Donald Trump, dar até sua medalha do Nobel ali para tentar um espacinho para fazer essa transição. Mas, por enquanto, Donald Trump, para ele, está muito útil. Eu pego o petróleo, eu controlo o país e mantenho aquele aparato repressivo ditatorial herdado do chavismo, do madurismo. É isso que a gente está assistindo nesse momento. Então, não tem nenhum bonzinho na história, não. Até porque não existe um plano exato de um governo de transição na Venezuela pelos Estados Unidos, né, professor? E essa é a grande diferença, Graziele, das outras vezes que a gente assistiu os Estados Unidos fazerem esse tipo de intervenção. Vamos lembrar Afeganistão e Iraque, né? Afeganistão logo na sucessão ali dos ataques de 11 de setembro, Iraque alguns anos depois, os Estados Unidos foram lá com essa ideia de levar a democracia, removeram as forças ditatoriais ali e tentaram dar um apoio ali para a reorganização do país, para o surgimento de uma liderança democrática. Não é fácil, não é simples, tem vários problemas, não é se faz também intervindo na soberania alheia, mas de fato ali tinha uma narrativa importante de levar a democracia. Nesse momento, Donald Trump tem vários defeitos. Um defeito dele não é ser falso ou esconder as coisas. Ele fala do ponto de vista mais sincero possível e, lamentavelmente, tem gente que aplaude, né? Ele não falou nada de levar a democracia nenhuma. Ele falou, quem controla o país sou eu, nós vamos controlar o petróleo agora, e é essa. Então, não há um plano de transição para a democracia, para eleições, simplesmente porque ele não está preocupado com isso nesse momento. E aí, lamentavelmente, a gente vê o nosso vizinho aqui mergulhando numa crise ainda pior, porque agora, além de ter a ditadura chavista, de outro lado você tem uma intervenção de uma potência ali que manda e desmanda e não tem qualquer plano de devolver a autonomia da soberania popular aos venezuelanos. Inclusive, a gente já vê a Venezuela passando por uma crise social, econômica grave há muitos anos, né? Inclusive, muitos venezuelanos acabaram vindo para o Brasil em busca de emprego porque não tinha emprego no país, entre várias outras questões. Para os venezuelanos que estão lá no país, o que esse ataque, professor, pode significar? Graziele, vamos lá. O que você pontua é bem importante para a gente reafirmar. Não tem bonzinho na história, né? Não é porque os Estados Unidos estão cometendo um erro que isso faz do chavismo, isso faz de todo esse processo aí do madurismo, enfim, da ditadura venezuelana, algo bom, né? Era ruim também, era bem ruim, massacrou muita gente que se opôs, criou um caos social naquele país. O que essa intervenção pode trazer agora? Ela não vai trazer algo que os Estados Unidos vão levar à democracia, como a gente acabou de dizer, mas ela pode criar ali uma certa desestabilização na ditadura chavista que abre espaço para que a oposição sim consiga, a oposição democrática, eu digo independente do nome de quem seja, mas aqueles que ainda acreditam na democracia dentro da Venezuela, possam aí ter um governo aí parecido com os outros governos da América Latina. De novo, sabemos que não é que a gente tem um mar de tranquilidade aqui no nosso país, mas, sobretudo, a gente tem um processo democrático respeitado aí. A gente espera que essa intervenção, de alguma forma, possa, no decorrer dos anos, abrir espaço para isso, porque até então, infelizmente, a ditadura venezuelana se mantinha de pé com a conivência de muita gente, inclusive os Estados Unidos, inclusive o nosso país também. Você vai dizer, eu não era conivente, mas, lamentavelmente, nossas autoridades postas também foram, né? Ninguém aí se opôs a isso, todo mundo fechou os olhos quando o Maduro fraudou as eleições, ninguém exigiram ali as atas eleitorais, depois recuaram,
Então é muito importante que talvez essa desestabilização vire a página, mas é uma forma equivocada. Os fins não devem justificar os meios, mas já que eles foram utilizados, espero que o meio ali, que o fim ali, seja de alguma forma algo positivo para a Venezuela no médio e longo prazo. Mas eu não sou muito otimista com relação a isso no curto prazo, sobretudo porque, de novo, Trump tirou Maduro de lá, mas manteve todo o aparato repressivo ali para se utilizar dele. Então, esse é um momento muito delicado ali que as oposições têm que costurar um acordo de transição para a democracia. Não vai ser simples, mas, de novo, abre espaço para que, como nada estava sendo feito, agora pelo menos abre espaço para que alguma coisa mude. E a gente já falou aqui, professor, de que os Estados Unidos abriu um precedente de retirar um presidente para levar para o país dele para ser julgado por lá, para ser julgado lá no país norte-americano. Mas é correta essa atitude de retirar esse país para levar? A gente já falou que abriu esse precedente, mas essa atitude foi correta, professor? De modo algum, porque todos os países, como a gente já afirmou, Graziele, são soberanos, né? O país ser soberano não significa que a gente vai ser conivente com o ditador. Significa só que cada país tem as suas leis, as suas regras. Então é muito estranho que, por exemplo, a gente tire alguém de um país e vá levar ele para ser julgado em outro país pelas regras daquele país, né? Você imagina, por exemplo, que há países no mundo que são teocracias. O que é uma teocracia? Um país que, ao invés de seguir leis laicas, leis ali do Estado, segue leis religiosas. Aí imagine você ser tirado, qualquer cidadão aqui é tirado daqui do Brasil, levado para um país que é assim, por exemplo, o Irã, que a gente está vendo a desestabilização agora, e ele vai ser julgado lá pelos ayatollahs se ele segue ou não a religião deles. Meio estranho, meio complicado. Por quê? Porque não faz sentido. Cada país rege-se de acordo com as suas próprias regras, né? Então, os Estados Unidos, se arvorarem ao direito de pegarem um cidadão de outro país, levarem para o seu país, julgarem de acordo com as leis deles, Estados Unidos, é algo muito complicado que abre precedentes muito perigosos. Alguém vai dizer, mas o Maduro é um ditador, ele merecia todo o castigo, etc. e tal. Temos que separar as coisas. O Maduro é uma liderança terrível, um ditador sanguinário, precisa ser julgado, condenado, mas isso precisa ser feito dentro da lei daquele país. Isso precisa ser processado dentro da legislação daquele país. Vou dar um exemplo. A ditadura argentina terminou com a condenação dos ditadores argentinos. No Brasil, a gente fez um acordinho ali, né? A anistia ali meio que livrou a cara de muita gente, ainda que a gente tenha tentado enfrentar isso nos últimos anos. Mas a gente processa os crimes do país dentro do país. Então, um outro país, um terceiro país que seja uma potência, tirar um cidadão, seja ele qual for, e julgá-lo naquele país é algo perigoso que abre precedentes muito perigosos, abre precedentes terríveis de a gente poder começar a ter esse tipo de coisa. Imagine que amanhã pode ser o nosso país, onde qualquer um pode ser retirado daqui, levado aos Estados Unidos e ser julgado de acordo com a lei dos Estados Unidos. Aí alguns vão dizer assim, que bom, é esse presidente X que eu não gosto. E se amanhã for o Y que você gosta? Então, cuidado com esse exercício de empatia seletiva, né? Porque eu não gosto, eu quero mais é que se dane, então que aconteça isso com ele, porque o perigo disso é você abrir espaço para que amanhã possa ser alguém que você gosta, possa ser alguém que você admira, possa ser até a gente mesmo. Então a gente não deve transigir com as regras aí, sobretudo com a soberania dos países. E aí a gente fala já nesse risco para os outros países. Tem muita gente já se perguntando, mas será que agora o Donald Trump pode decidir atacar o Brasil? Não estou indo com a cara do presidente brasileiro, não estou gostando muito das atitudes que estão acontecendo ali no Brasil, como a gente já viu recentemente isso acontecer aqui no país. Donald Trump, atacar o Brasil também? Os Estados Unidos podem um dia ter essa atitude aqui com o nosso país, professor? Eis o risco, né, Graziele? Eis o que a gente está afirmando aqui, né? A gente está dizendo que quando a soberania internacional de um país é deixada de lado, tudo vale. É a lei do mais forte. Claramente, o Brasil é mais fraco militarmente que os Estados Unidos. Então, amanhã, uma liderança como essa, populista, uma liderança como essa, que só pensa naquilo que lhe agrada e não nas leis, não nas regras internacionais, pode tomar uma atitude como essa? Pode. Acredito que seria menos escancarado do que isso, chegar aqui, né? Porque o Brasil tem algumas diferenças com relação à Venezuela, uma diferença do ponto de vista de importância internacional,
uma diferença do ponto de vista de ser uma democracia que, aos trancos e barrancos, é uma democracia consolidada, ao contrário da Venezuela. Mas, lembremos, né, o Donald Trump tinha uma relação com Jair Bolsonaro. Depois, agora, Lula entra, Lula é um adversário de Jair Bolsonaro. Teve todo aquele capítulo do tarifaço, das questões, isso foi suavizado nos últimos tempos. Mas e se amanhã, não da forma como foi feito na Venezuela, mas e se amanhã, quando a gente tiver eleições presidenciais nesse país, que nós estamos chegando, estamos há 8 meses, 9 meses das eleições aqui, Donald Trump não simpatizar com o resultado, né? Achar que aquele resultado foi um resultado que não lhe agrada. Será que ele pode tomar alguma atitude com relação a isso? De novo, não tirando o presidente daqui, sequestrando o presidente daqui, julgando lá, mas de repente não reconhecendo o nosso processo eleitoral. Isso abre um precedente muito perigoso, porque isso diz, apesar do Brasil ser um país soberano, a soberania dele pouco importa. Eu acredito que esse presidente que está ali agora é um presidente ilegítimo, um presidente que não foi eleito de forma correta, né? É um presidente que não deve gozar da minha confiança. E aí a gente começa a ter problemas, né? Problemas não do ponto de vista só militar, bélico, mas pode ter problemas do ponto de vista econômico, pode justificar novas sanções, por exemplo. Então, de novo, é um precedente perigoso que a gente assiste na Venezuela, independentemente de quem seja. Maduro é um ditador, ótimo que seja condenado, que tenha seus problemas ali dentro da Venezuela, mas isso não pode abrir espaço para que a gente viole a soberania, porque ontem foi a Venezuela, amanhã pode sim ser o Brasil, de outra forma, mas pode responder a tua pergunta. E além de todo esse ataque feito à Venezuela, a gente já vê agora os Estados Unidos indo para cima da Groenlândia. O que interessa para os Estados Unidos ter o território da Groenlândia, professor? Excelente pergunta, Graziele. E aí a gente tem que situar um pouco, né, nossos ouvintes aí do que é a Groenlândia, onde ela está, qual é a importância dela, qual é a diferença com relação ao que a gente está assistindo. Primeiro, a Groenlândia é uma porção, uma ilha muito grande. Se você olhar no mapa mundo, você vai ver entre a América e a Europa, você vai ver uma porção grande de terra. Ali a maior ilha do mundo é a Groenlândia. A Groenlândia não é um país soberano, não é um país que é dono de si mesmo. Isso também não é um país que está, uma ilha que está jogada ao léu. Ela é um protetorado da Dinamarca. Né? Você vai pensar, nossa, mas a Dinamarca fica lá na Europa, é longe, né? O que tem a ver? Isso remonta lá à época dos vikings. Nunca ninguém deu muita atenção para a Groenlândia, porque apesar dela ser uma porção grande, que você olhar no mapa, a maioria daquilo é gelo. Só que tem uma coisa que o Donald Trump finge que ele não acredita, mas eu digo finge porque você vai perceber que eu estou dizendo que ele finge, porque chamado aquecimento global. E o aquecimento global está derretendo essa grande porção de gelo da Groenlândia. E está fazendo com que os recursos naturais ali presentes naquela ilha, a gente tem desde terras raras a recursos de biodiversidade, estejam ali prontos para serem explorados. Além disso, isso cria uma rota marítima no Ártico que não existia, era tudo gelo, não passava navio, agora passa, né? Então, Donald Trump está de olho naquela porção ali, justamente porque ele quer pegar essa rota marítima, esses recursos importantes. Mas eu acabei de dizer, isso já pertence a alguém, isso é da Dinamarca, isso é de um país europeu. Portanto, os países europeus já estão com 2 olhos arregalados dizendo aqui não, né? Porque a Venezuela é uma ditadura, é um país da América Latina, onde os Estados Unidos sempre exerceram uma certa influência maior ali, a chamada doutrina Monroe, como eu acabei de citar, mas a Europa é muito sui generis que os Estados Unidos, que tem uma aliança com a Europa desde o fim da Segunda Guerra, resolva agora atacar um país europeu, porque a Groenlândia, de novo, não é um país, mas atacando a Groenlândia, você está atacando uma possessão da Dinamarca. E aí você está basicamente movimentando os países europeus para traçar uma linha e dizendo que você não vai intervir como se fosse o seu quintal. Isso torna algo muito perigoso por 2 motivos. Primeiro, porque a Europa vai se defender. Se a Europa passar esse recibo, vai ser muito complicado. Segundo problema, a Europa deixa de olhar, de jogar recursos importantes na defesa da Ucrânia, lá no leste europeu, para prestar atenção no que está acontecendo na Groenlândia. Isso é muito perigoso, porque aí isso abre espaço para a Rússia. Então, a Europa está ensanduichada entre 2 potências conduzidas por 2 lideranças populistas e expansionistas. Por isso que na tua pergunta, do que a ONU deve fazer, eu disse, a ONU sozinha não faz nada, mas países que estão sendo ameaçados precisam se levantar. A América Latina é um bloco de países que está sendo ameaçado, a Europa é outro bloco que, na tua pergunta ensejou, a gente dizer também está sendo ameaçado. Portanto, essa é a importância da questão da Groenlândia e esse é o risco que isso
está abrindo agora como também outro precedente aí de uma invasão à Venezuela, de uma invasão à Ucrânia. Agora, pode ser que os Estados Unidos queiram se apossar de uma porção europeia, e aí a gente começa a ter conflagrações maiores novamente. E aí, inclusive, a gente já viu a notícia de que os Estados Unidos estão prometendo novos tarifaços para os países que não apoiarem a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos. Isso também pode interferir na economia mundial, né, professor? Sem dúvidas, Graziela. E aí vem uma questão, né? Duas questões. Primeiro, isso tem um nome, né? Chama-se chantagem, né? Admira que um país tradicionalmente importante no cenário internacional, que tem aí um papel de potência estabilizadora, esteja agindo como um chantagista, como alguém aí que achaca determinadas outras pessoas. O país, Estados Unidos da América, não merecia esse tipo de coisa, esse tipo de liderança. O segundo problema que a gente tem, além do modus operandi aí, é justamente esse problema que contamina a questão toda da economia mundial. E diz, pode não chegar às vias de fato militarmente, mas só o fato de criar essa instabilidade e de trazer de novo esse capítulo da política comercial intervencionista, protecionista, pode desorganizar o cenário global como o tarifaço já desorganizou no ano passado. E agora pode ganhar novos contornos aí. E aí o importante de o ouvinte, todos nós sabemos, é que tarifa não é bom para ninguém. Tarifa é ruim para os países que vão sofrer essa retaliação, mas também para os Estados Unidos. A situação econômica dos Estados Unidos não vai bem. Apesar do que Donald Trump grita, brada, seus aliados gostam de afirmar, é só você olhar os números, você vai ver que há uma escalada inflacionária importante, que inclusive Donald Trump apontava lá para o Biden e dizia, olha, a inflação, etc. e tal. Muitos dos votos de Donald Trump vieram disso, quer dizer, Donald Trump está criando ainda mais inflação, então ele está criando uma bomba relógio para si mesmo. A volta desse tarifaço pode comprometer a economia mundial, mas pode estourar na própria mão de Donald Trump. Lembrando, de novo, a gente tem eleições intermediárias no fim desse ano. Pode criar um movimento ali que faça com que Donald Trump perca ainda mais legitimidade dentro da sociedade dos Estados Unidos. E há riscos, né, professor, de vir esse novo tarifaço por causa dessa ideia dos Estados Unidos de querer adquirir a todo custo a Groenlândia? Há risco, sem dúvida nenhuma. Donald Trump já ameaçou tarifaço para quem se opõe a isso, ameaçou tarifaço para quem comercializa com o Irã, tem a questão do Irã agora que também está em polvorosa, né? O mundo não está fácil nesse começo de 2026, e aí o Brasil está no meio disso. O Brasil pode apoiar o pleito europeu e aí sofre essa retaliação. O Brasil tem negócios com o Irã, inclusive está no mesmo bloco que o Irã ali nos BRICS, né? Então, tudo isso vai criando, de alguma forma, um perigo também para a nossa economia. Há um perigo de desorganização da economia mundial e há um perigo da desorganização da economia brasileira, né? Lembrando que ninguém quer esse tipo de coisa, sobretudo o governo tem que ser muito cuidadoso com isso, porque ele também tem eleições no fim desse ano e ele vai evitar a todo custo entrar numa bola dividida e prejudicar a economia do nosso país. Então, a gente também tem uma batata quente na mão do Palácio do Planalto nesse momento. E aí, recentemente, além da Groenlândia, a gente já vê agora os Estados Unidos sobrevoando o México. Vê aviões militares dos Estados Unidos sobrevoando o território do México. A gente sabe que, inclusive, os Estados Unidos têm uma briga ali por causa dos imigrantes, né, que entram ilegalmente nos Estados Unidos com o próprio México. Mas qual que é o interesse também de estar ali nessa, vou chamar de ameaça, professor, sobre o México? A briga com os Estados Unidos e com o México vem de longa data, né, Graziela? Se a gente lembrar a história lá atrás, né, os Estados Unidos eram 13 colônias no leste ali da América do Norte. Como é que eles ganharam esse país, esse contorno todo que eles têm, que vai de um oceano a outro, né? Muita parte do que a gente chama de Estados Unidos hoje eram o México, né? Então, quando você olha ali aquela costa oeste, você já reparou que as cidades ali são todas com nomes em espanhol, né? Los Angeles, né? Novo México, né? Ali a gente tem cidades ali, San Diego, né? Curioso, por que será que tem esses nomes? Porque eram cidades originariamente da América Hispânica, do México, né? E aí foram conquistados ali por guerras de conquista. Então já tem uma briga, uma querela muito forte entre Estados Unidos e México. Só que o México hoje é muito menor que os Estados Unidos. Então não vai criar briga com os Estados Unidos, não vai querer entrar numa guerra com os Estados Unidos. Portanto, o México se segura ali, né? Não se abstém ali de grandes ataques. O problema é que, de novo, a liderança dos Estados Unidos é uma liderança atual populista e expansionista, quer mostrar que tem
o poder de intervir, quer mostrar que tem o poder de influir na América Latina que eles consideram seu quintal. O México, lamentavelmente, é o país mais próximo. Tinha uma frase, não vou me recordar, de um político mexicano ali, que dizia: pobre do México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, né? E é uma coisa assim que é perigoso porque você está diante de um país, quando está estável, ótimo, você pode gozar ali de vantagens importantes, como o México gozou um tempo, né? Fez uma área de livre comércio ali chamado NAFTA entre o Canadá, Estados Unidos e México. Mas nos momentos em que os Estados Unidos têm esses surtos expansionistas, e Donald Trump de longe é o mais comprometido com essa visão nos últimos anos, aí você tem um perigo real de você estar ali ao lado. Então, o México sofre dessa contiguidade geográfica com os Estados Unidos, dessa questão migratória, que você bem pontuou também, a tal da coisa do muro e tudo mais, e aí de ser um novo alvo ali dos Estados Unidos. Não sei se seria um alvo preferencial, acho que os Estados Unidos têm outras questões, outras preocupações, mas a ideia é a ameaça, né? A ideia é gritar de alguma forma para ver se consegue ali mais recursos, né? Fez isso na Venezuela de uma forma limite, aí tirando o presidente, e aí a gente viu que queria eram recursos. Está tentando fazer a mesma coisa com o México, não acho que vai chegar a intervir, mas de fato vai ameaçar para tentar amealhar mais recursos, amealhar mais vantagens aí econômicas diante do vizinho ali que tem. E até o senhor falou no começo da sua fala que os Estados Unidos também estava. Essa movimentação dos Estados Unidos contra a Venezuela também era uma forma de dizer para a Rússia, para a China, não mexa aqui no meu território. E essa movimentação também dos Estados Unidos sobre a Groenlândia, sobre o próprio México, também é um recado para os BRICS, que é formado por Brasil, Rússia, Índia e China? Sem dúvida, porque os BRICS eles aparecem como uma liderança emergente no cenário internacional, Brasil. Então, os BRICS, apesar de eu ter várias reservas aos BRICS, sobretudo pela dificuldade que tem ali de países democráticos ingressarem no bloco, a gente está em um bloco ali muito mais cercado ali de países ditatoriais, né? Vamos lembrar Rússia, China, Irã, que eu já citei, enfim, alguns outros países ali que estão compondo ali o cenário dos BRICS atualmente. A gente tem uma importância cabal ali dentro dos BRICS, que é o desafio à liderança internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enxergam isso. Vamos lembrar que só Índia e China já congregam metade da população mundial, quase, dentro dos seus países, né? Se você juntar poderio atômico de China e Rússia, você já tem um poderio atômico considerável. Então, tudo isso faz com que os Estados Unidos se preocupem. Isso tem a questão econômica também, né? Boa parte dos PIBs desses países aí reunidos fazem frente aos Estados Unidos e estavam começando, entabulando conversas para escapar do dólar como única forma de comercializar entre eles. Os Estados Unidos acenderam um alerta, porque se perdem o dólar como referência, perdem uma grande capacidade. Vamos lembrar que os Estados Unidos emitem a moeda que é parâmetro para todas as transações no mundo. Se isso deixa de acontecer, os Estados Unidos perdem uma grande parcela de poder, e é isso que Donald Trump não quer nesse momento. Na verdade, os Estados Unidos como um todo não querem, só que Donald Trump é o elefante na loja de cristais, né? Ele não quer e não faz questão de alguma forma criar uma narrativa diferente. Ele só diz que não quer, desafia, ameaça tarifácio, etc. e tal. Esse é o grande problema, né? Você acaba por uma causa que é legítima dentro dos interesses nacionais dos Estados Unidos, criando uma instabilidade geopolítica muito grande. E aí é que a gente está diante desse grande impasse que não vai ser resolvido de forma rápida, não vai ser resolvido sob Trump, mas que Trump acaba agravando um pouco mais a situação. E há riscos, professor, de uma terceira guerra mundial? A gente pode ter essa preocupação? Veja, eu não acho que há riscos imediatos de uma terceira guerra mundial, mas eu acho que a gente está mais perto do que jamais esteve de uma guerra mundial. Não estou dizendo perto no sentido de ser amanhã, de ser o ano que vem, ou de ser daqui a 5 anos, mas eu estou dizendo que a gente nunca esteve, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em um cenário tão instável quanto a gente está enfrentando hoje, com essa deslegitimização das instituições internacionais, com essas grandes potências aí guerreando por áreas de influência, com os países com poucas lideranças nos países fortes e ao mesmo tempo comprometidas com a democracia e com a paz e com a estabilidade. Então acho que a gente está criando um caldo muito perigoso aí do ponto de vista de levar a uma desestabilização da ordem internacional e abrir espaço para uma nova guerra mundial. Então, de novo, não acho que é para amanhã, não acho que é para
ano que vem, mas acho que, de novo, a gente nunca esteve tão instável, tão próximo de uma desestabilização da ordem internacional. E desestabilizar a ordem internacional abre espaço para uma nova guerra mundial, sem dúvida nenhuma. Toda essa questão que a gente vem discutindo impacta aqui no Brasil também, professor? Apesar desse. Vamos tirar esse risco por enquanto, né, de uma terceira guerra mundial, que a gente fala que a gente já está próximo, mas vamos torcer para que isso não aconteça. Mas toda essa questão com o nosso vizinho Venezuela, que está aqui do nosso lado, com a própria Groenlândia, com o próprio México, isso impacta aqui no país, impacta aqui no Brasil? Impacta de formas muito diretas, né? Primeiro, impacta economicamente, né? Essa questão de tarifas, essa questão de desestabilização de parcerias comerciais, de você faz comércio com A, então você tem problemas com B. Isso impacta claramente, impactou ano passado, apesar de a gente ter conseguido lidar com o problema do tarifaço, a gente teve impactos negativos, e quanto mais a situação está desorganizada, pior é, né? O dinheiro não quer instabilidade, né? O capital quer estabilidade. Então, quanto mais bagunçada a coisa está, pior é para a economia dos países. Então, já começa o primeiro ponto aí. A economia tem uma relação direta com a questão social. Se a economia vai mal, a sociedade vai mal no sentido de que a gente tem maiores dificuldades para lidar com problemas de agraves sociais no nosso país. Somos um país desigual, somos um país que tem problemas de crescimento econômico, e se a gente tem ainda mais esse peso do ponto de vista do cenário internacional, pior é do ponto de vista também social. E deságua na questão, que é a questão que a gente está discutindo ao fim e ao cabo, como sempre, a questão política, né? A questão política também tem contornos aí que acaba adquirindo problemas desse ponto de vista do que a gente está assistindo. Então, a primeira questão que já vem à mente já de pronto para nós é o aprofundamento dessa polarização que a gente tem enfrentado no nosso país, das pessoas brigarem por política e brigarem não só no momento eleitoral, discutirem, né? Levarem isso para dimensões cotidianas da vida dela. Não falo mais com um familiar meu, não falo mais com um vizinho meu, não falo mais com um colega de trabalho meu por conta dessa questão de política. Essa polarização é muito perigosa. E o segundo ponto é a desestabilização da democracia, né? Quando esses polos se afastam cada vez mais, você diminui o espaço para diálogo e você acaba tendo uma dificuldade de montar situações ou instituições democráticas dentro das nossas vidas. E aí, quando ninguém tem compromisso com a democracia, basicamente ela morre, né, como se fosse uma planta, né? Se ninguém rega, ela morre ali seca, né? E esse é o grande risco que a gente corre do ponto de vista político. Então, tem sim graves perigos econômicos, sociais e políticos no radar com toda essa instabilidade, e por isso a gente tem que sempre prestar atenção no que está acontecendo na política internacional. Não basta a gente ler jornal só na página nacional, local, e deixar para lá e falar, isso aí é coisa das grandes potências, isso aí é coisa que não nos interessa. O mundo como está hoje, completamente interligado, globalizado, qualquer espirro lá na Ásia reflete aqui, qualquer probleminha na América do Norte ou na Europa vai refletir aqui. Então a gente precisa prestar muita atenção em tudo isso que está acontecendo, sem dúvida nenhuma. E como tudo isso acaba impactando diretamente a nossa vida, professor, o que é que nós, como cidadãos, como brasileiros, podemos fazer em relação a tudo isso? Excelente pergunta, Graziele. Né? Muita gente vai se dizer assim impotente com relação a isso, dizer, bom, mas então são problemas de grandes potências, como é que eu vou lidar com isso? Eu estou aqui na minha casa, né? Eu não tenho o que fazer com relação a isso. Eu até acho importante, como você pontuou, mas o que eu vou fazer? Eu acho que o grande exercício que nós temos que fazer é cuidar do nosso entorno primeiro. E aí, quando a gente está cuidando do nosso entorno do ponto de vista político, social, econômico, as coisas vão transbordando mais e mais. E o que eu quero dizer com cuidar do nosso entorno? É lembrar que a política é uma ferramenta de transformação social em torno das nossas vidas. Então a gente não pode desprezar ela. Ela está presente em tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, se a gente tem um processo eleitoral em outubro desse ano, começa a fazer sua lição de casa do antes, do durante e do depois. Antes, vai estudar, vai entender quem são, o que faz cada cargo, o que faz um presidente, o que faz um senador, um deputado, um governador. Né? Vai entender quem são os candidatos em disputa, o que eles estão dizendo, o que eles representam nesse cenário global. Depois, durante, vá votar, não deixe de votar. Ah, mas eu não gosto de nenhum candidato que se apresentou, acho tudo uma porcaria. Vai lá e vota nulo, então. E diz, olha, não gosto de ninguém, mas expressa a sua vontade. Custou vidas, custou esforço das pessoas para que nós pudéssemos exercer essa soberania
popular, né, pudéssemos exercer essa democracia, pudéssemos votar. Então, mostre esse presente. E aí tem um exercício que nós brasileiros fazemos muito pouco, que é o depois. Não ache que você apertou botõezinhos na urna ali, resolveu o teu compromisso com a democracia. Porque depois disso, no dia seguinte, tem um novo governo eleito, tem novos deputados, tem novos senadores, tem novos governadores, tem novos deputados estaduais, e aí a gente precisa fazer o depois, que é o fiscalizar. Foi eleito seu candidato? Ótimo, fiscaliza ele, que aí você tem o dever de fazer isso. Você colocou ele lá. Ah, meu candidato não foi eleito, não fui eu que coloquei. Maior o dever ainda, porque aí você tem que fiscalizar como oposição, dizer o que está errado, mostrar o que está errado, ser um cidadão ativo, participar da vida democrática do seu país. E isso a gente está falando de eleições gerais, mas daqui a 2 anos a gente tem eleições municipais também, e aí a gente tem que cuidar do nosso entorno, do nosso jardim. Será que a cidade está bem administrada? Será que as coisas estão andando como deveriam? Será que os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito estão cumprindo seus papéis? A gente, cidadania e preocupação com o entorno começa no nosso próprio entorno, no nosso próprio redor, né? No nosso próprio município, no nosso próprio bairro. Né? Então, seja um cidadão consciente, cuide do seu dia a dia, que certamente todo mundo tomando essa postura, a gente consegue alcançar grandes transformações sociais. Eu acho que a chave disso, Graziele, se me permite, só para concluir a sua pergunta, está na educação cidadã. A gente não vai conseguir fazer essa transformação se a gente não tiver escolas, terceiro setor, sociedade, primando pela educação desde os mais jovens para que eles sejam cidadãos conscientes. Não dá para acreditar que uma pessoa nasce sabendo ser democrática, votar, participar. Né? A gente precisa estimular isso desde a tenridade nas escolas mesmo. Não precisa levantar a bandeirinha do A, do B, do L, do quem for que seja. A gente precisa fazer, na verdade, um esforço de fazer com que as pessoas entendam a importância da democracia e de entender a importância da política. Acho que a escola tem um papel fundamental nisso, as lideranças têm um papel fundamental nisso, e a imprensa, como um programa como o seu, assim, tem um papel fundamental nisso também, de esclarecer a população e trazer a participação como um valor de consciência social. E, professor, o que os países podem ter de lição com esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela? Acho que a grande lição é não transigir com a questão da soberania, é não acreditar que a soberania estatal seja algo de enfeite. A soberania precisa ser respeitada e os países precisam entender que qualquer país que viole isso não está fazendo isso pontualmente, não tem uma causa nobre em que os fins justificam os meios, vou derrubar uma ditadura, portanto eu posso e depois eu não faço mais. A gente precisa fazer um exercício importante de restaurar a soberania nacional, restaurar a ordem internacional. Então, os países precisam, não devem fazer exceções, não devem ter furos no casco, porque senão o navio inteiro vai a pique e afunda e a gente fica aí à deriva. Para a gente encerrar, professor, os Estados Unidos eles podem chegar a ser punidos por esse ataque à Venezuela, por ter tirado o presidente e levado para julgamento lá no país deles? No mundo ideal, eles deveriam ser punidos, Graziele. Na verdade mesmo, eles não serão. Né? Eu não acredito nisso, porque os Estados Unidos são uma das grandes potências, se não a maior potência militar do globo. Ninguém teria capacidade de fazer isso nesse momento. Na verdade, punir um país seria praticar sanções contra eles. O tamanho da economia do país, dificilmente a gente vai fazer isso. Punir a pessoa física Donald Trump, o Tribunal Penal Internacional seria uma alternativa interessante. Só que os Estados Unidos não assinam isso. E no direito internacional, você só pode ser punido com aquilo que você se compromete. Como os Estados Unidos não se comprometeram com essa instância internacional, dificilmente Donald Trump será punido e os próprios Estados Unidos serão. De novo, esse é o perigo desse precedente. Você tem esse tipo de coisa acontecendo e você não tem uma punição por outro lado. O que você sinaliza que qualquer país pode agir da mesma forma e aí a gente corre esse risco generalizado que a gente está atravessando no momento. Perfeito, professor. Eu espero que a gente fique atento agora a tudo isso que está acontecendo e que é importante a gente prestar atenção em tudo isso, porque isso vai sim impactar o nosso dia a dia, querendo ou não. Professor, muito obrigada por ter compartilhado todos esses conhecimentos aqui com a gente e obrigada por ter trazido esses esclarecimentos que às vezes a gente só assistindo o jornal não consegue entender exatamente o que é que está acontecendo, né? Obrigada mesmo, professor. Eu que agradeço, Graziele, volto a parabenizar você pelo programa, pelo esforço aí de esclarecimento para todo mundo e me coloco à disposição, que seja a primeira de muitas vezes que a gente está conversando, foi um grande prazer para mim.
Com certeza vamos conversar mais vezes, e a você que acompanhou o Onda Talks aqui, eu espero que você também tenha entendido um pouco do que é que está acontecendo aqui no mundo. Obrigada pela sua companhia, eu volto na semana que vem. Até lá!